Segredos que o Vaticano não quer que você descubra. Olá! Hoje trago um relato que poucas pessoas conhecem. Uma história que se esconde nas profundezas da internet e que foi contada diretamente por um padre francês chamado Pierre Lafontaine. Durante anos, ele manteve uma forte amizade com um bispo que passou grande parte de sua vida dentro do Vaticano. Esse bispo, conhecedor de segredos que jamais deveriam ser revelados ao público, compartilhou com Pierre informações que desmentem muitas teorias conspiratórias, mas ao mesmo tempo confirmam outras que poucos ousariam acreditar. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva no canal para não perder nada. O bispo sempre deixava claro que, embora existam muitas invenções sobre o Vaticano, há fatos que são inegavelmente verdadeiros. O primeiro e mais impressionante deles é o envolvimento da maçonaria. Segundo ele, há séculos existe uma relação discreta, quase diplomática, entre o Vaticano e a maçonaria. Não se trata de uma luta secreta entre ambos, como muitos imaginam, mas sim de um fluxo contínuo de informações. Os dois lados se comunicam e compartilham conhecimentos sobre acontecimentos globais, muitas vezes se antecipando a eventos políticos e sociais que afetariam a humanidade. Esse laço, embora jamais oficializado, é um dos pilares invisíveis que sustentam grande parte do poder que o Vaticano possui até os dias de hoje. Outro segredo que o bispo mencionou a Pierre Lafontaine é a existência de artefatos de valor inestimável, escondidos em salas inacessíveis dentro do Vaticano. Entre esses objetos, um dos mais comentados entre os membros internos da Igreja é o Santo Graal. Enquanto inúmeras teorias apontam que o cálice sagrado está perdido ou escondido em locais improváveis, a verdade, segundo o bispo, é que ele jamais saiu do controle da Igreja. Ele afirmou ter ouvido de colegas próximos que o cálice realmente tem propriedades extraordinárias, sendo capaz de curar doenças e revitalizar o corpo de quem o utiliza. No entanto, há um limite para seu efeito. Ele não concede imortalidade, apenas melhora significativamente a saúde da pessoa que o toca. Se a idade do indivíduo já for muito avançada, os benefícios são reduzidos, como se o corpo tivesse um limite para essa cura. Os relatos sobre os objetos ocultos não paravam por aí. O bispo também revelou que o Vaticano possui um acervo de armas incomuns, incluindo espadas com propriedades quase inexplicáveis. Ele contou a Pierre que, em uma rara ocasião, pôde ver de longe uma dessas espadas sendo manuseada por um membro da alta cúpula. A lâmina possuía um brilho incomum e era capaz de cortar materiais extremamente resistentes com facilidade. A origem dessas armas ainda é um mistério dentro da própria Igreja, mas há rumores entre os clérigos de que elas podem ter pertencido a seres de poder inimaginável. Algumas hipóteses sugerem que essas espadas foram forjadas em tempos antigos e que possuem uma ligação direta com passagens esquecidas das Escrituras Sagradas. Um dos aspectos mais intrigantes compartilhados pelo bispo foi sobre o livro de Enoque. Ele afirmou que este livro deveria ter sido incluído na Bíblia, mas foi removido por razões que vão além da justificativa oficial. De acordo com os registros da Igreja, o livro de Enoque foi excluído por falta de autoria apostólica, inconsistências doutrinárias e aceitação limitada. No entanto, o bispo insistia que isso era apenas uma desculpa para ocultar a verdade. Ele mencionou que muitas partes do livro foram traduzidas de maneira errada propositalmente, distorcendo sua mensagem original. Isso foi feito para ridicularizar seu conteúdo e fazer com que parecesse uma narrativa fantasiosa, afastando os fiéis daquilo que realmente importava. O livro de Enoque, segundo o bispo, contém revelações perturbadoras sobre a origem do mundo e sobre seres que interagiam com a humanidade em tempos remotos. Ele menciona a existência dos chamados vigilantes, anjos que desceram à Terra e compartilharam conhecimento proibido com os humanos. O bispo reforçava que, ao contrário do que foi ensinado, esses relatos não eram meras metáforas ou lendas. Ele afirmava que Enoque realmente existiu
e que sua linhagem foi uma das mais importantes dentro da narrativa bíblica, sendo o 7º homem da descendência de Adão e pai de Matusalém. A remoção desse livro da Bíblia teria sido uma decisão estratégica para esconder informações que poderiam mudar completamente a forma como a humanidade compreende sua própria existência. O bispo relatou a Pierre que nos arquivos secretos do Vaticano há manuscritos antigos que mostram versões diferentes das histórias que conhecemos hoje. Essas versões trazem detalhes sobre eventos que, se divulgados, poderiam abalar as bases da fé cristã e até mesmo da história como um todo. Muitos estudiosos internos da Igreja acreditam que o conteúdo do livro de Enoque poderia ser uma peça-chave para entender fenômenos que, até hoje, permanecem envoltos em mistério. Segundo o bispo, a influência do livro de Enoque vai muito além da religião. Algumas seitas e organizações ocultistas buscam esse conhecimento perdido, tentando recuperar trechos que foram apagados ou escondidos. Ele mencionou que, ao longo da história, diversos grupos tentaram obter acesso aos documentos mantidos pelo Vaticano, mas todos fracassaram. A segurança em torno desses textos é absoluta, e apenas um grupo seleto dentro da Igreja tem permissão para consultá-los. Outro detalhe intrigante compartilhado pelo bispo é que algumas profecias presentes no livro de Enoque coincidem com eventos históricos e previsões apocalípticas descritas em outras escrituras sagradas. Ele sugeria que, se analisássemos os documentos originais, poderíamos encontrar indícios concretos sobre o futuro da humanidade. No entanto, ele sempre enfatizava que esses segredos jamais seriam revelados ao público, pois poderiam causar um impacto profundo na estrutura da sociedade. A relação entre o livro de Enoque e os outros documentos secretos do Vaticano levanta uma série de perguntas sem resposta. O que mais poderia estar escondido nos arquivos da Igreja? Quais segredos foram deliberadamente apagados da história? Essas eram questões que o bispo nunca poderia responder por completo, mas que deixavam claro que há muito mais por trás das Escrituras do que o mundo imagina. Pierre Lafontaine, ao ouvir tudo isso, ficava impressionado com a quantidade de informações desconhecidas pelo público. Ele percebia que, por trás da grandiosidade do Vaticano, havia uma rede de segredos cuidadosamente protegidos há séculos. O livro de Enoque era apenas um dos muitos mistérios que permaneciam longe do conhecimento da maioria das pessoas, e ele sentia que quanto mais descobria, mais surgiam novas dúvidas sobre o verdadeiro papel da Igreja na preservação da história. Com o passar do tempo, Pierre começou a perceber que todas essas revelações estavam interligadas de alguma forma. A maçonaria, os artefatos ocultos, as armas poderosas e os textos sagrados apagados formavam um quebra-cabeça cujas peças estavam espalhadas dentro dos muros do Vaticano. Ele sabia que jamais poderia falar abertamente sobre o que ouvira do bispo, mas também sentia que precisava registrar tudo para que, um dia, a verdade viesse à tona. O que mais estaria escondido nos arquivos secretos do Vaticano? Por que tantos segredos foram enterrados ao longo dos séculos? Essas perguntas ainda permaneceriam sem resposta, mas Pierre Lafontaine sabia que o que ouvira era apenas a ponta do iceberg. O bispo também revelou a Pierre Lafontaine que, entre os inúmeros documentos sigilosos do Vaticano, havia registros sobre aparições de seres que não pertenciam à Terra. Ele explicou que, embora existam muitas histórias falsas criadas por pessoas em busca de atenção, algumas aparições de seres extraterrestres são reais. Durante o tempo que trabalhou para a Igreja, ele presenciou eventos estranhos, alguns dos quais não conseguia explicar completamente. Em certas reuniões altamente restritas, o bispo viu figuras que pareciam humanas, mas possuíam características sutis que as diferenciavam. Não eram padres, bispos ou qualquer membro da Igreja que ele conhecesse. A forma como se comportavam e a maneira como eram tratados indicavam que tinham um status especial dentro do Vaticano. O bispo começou a questionar se essas figuras eram realmente seres extraterrestres ou algo mais antigo e enraizado nas Escrituras. Ele mencionou a Pierre
que algumas descrições dos chamados anjos poderiam, na verdade, se referir a esses seres. Por exemplo, a história de Elias, que foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, poderia ser interpretada como um evento envolvendo uma tecnologia desconhecida para a época. Da mesma forma, a luta de Jacó com um anjo levanta a questão de como um ser espiritual poderia interagir fisicamente com um humano. O bispo explicou que, dentro do Vaticano, existiam teorias de que anjos podiam se materializar em uma forma física semelhante à humana, mas sempre mantendo traços distintos que os diferenciavam dos mortais. Durante seu tempo no Vaticano, o bispo teve acesso a documentos antigos que mencionavam esses seres de maneira detalhada. Algumas escrituras sugeriam que eles já caminhavam entre nós há milênios, interagindo com certas pessoas e influenciando eventos históricos. A grande questão que pairava entre os estudiosos era se esses seres eram os chamados vigilantes, mencionados no livro de Enoque, ou se eram algo completamente diferente. O bispo afirmou a Pierre que a Igreja sempre teve conhecimento de tais aparições, mas manteve tudo em sigilo absoluto para evitar que a humanidade questionasse certos dogmas. Entre os relatos mais impressionantes estava um documento que descrevia um evento ocorrido em uma das regiões mais restritas do Vaticano. Segundo o bispo, durante uma reunião fechada de cardeais, uma figura apareceu repentinamente sem que ninguém soubesse sua origem. Não era um membro da igreja e, de acordo com testemunhas internas, sua presença gerou uma tensão incomum entre os líderes. O bispo não pôde obter mais detalhes sobre esse evento, mas sabia que havia algo sendo escondido até mesmo dos altos escalões da igreja. Além das aparições de seres misteriosos, o bispo mencionou a Pierre que o Vaticano também guardava documentos que previam eventos futuros. Essas escrituras continham segredos sobre a origem da humanidade e revelavam aspectos que poderiam mudar completamente a forma como enxergamos nosso passado e futuro. Alguns desses textos mencionavam que o mundo já passou por diversas civilizações avançadas que foram apagadas da história e que segredos antigos estavam escondidos em locais específicos ao redor do globo. Pierre ouviu atentamente, enquanto o bispo contava sobre a existência de pergaminhos extremamente sigilosos que previam acontecimentos globais. Esses documentos descreviam eventos que moldariam o futuro da humanidade, incluindo grandes desastres, guerras e até mesmo mudanças significativas na estrutura da sociedade. O Vaticano, segundo o bispo, não apenas tinha conhecimento dessas previsões, como também tomava medidas para influenciar o curso da história, garantindo que certas informações permanecessem ocultas do público. Um dos textos mencionados pelo bispo descrevia a existência de manuscritos que detalhavam o ciclo de ascensão e queda das civilizações. Esses registros indicavam que a humanidade já havia atingido um nível de desenvolvimento extremamente avançado no passado, mas por razões desconhecidas, esse conhecimento foi perdido. O Vaticano, possuindo acesso a esses documentos, sempre teve a missão de preservar certos segredos e evitar que a humanidade repetisse erros do passado. O bispo explicou a Pierre que dentro do Vaticano existia um setor altamente restrito onde apenas um seleto grupo de pessoas tinha acesso a informações dessa natureza. Entre os pergaminhos estudados, alguns falavam sobre entidades que observavam a humanidade desde tempos imemoriais, garantindo que certos eventos ocorressem conforme um plano maior. Essas entidades, descritas de maneira vaga, podiam tanto ser anjos quanto algo que os textos evitavam nomear diretamente. Pierre Lafontaine começou a perceber que tudo o que o bispo lhe contava fazia parte de um quebra-cabeça muito maior. A relação com a maçonaria, os artefatos ocultos, as armas misteriosas, os textos apagados e as aparições de seres desconhecidos estavam todos conectados de alguma forma. O Vaticano não era apenas o centro do catolicismo, era também o guardião de informações que poderiam mudar completamente a visão da humanidade sobre sua própria história. Mesmo com todas essas revelações, o bispo sempre deixava claro que havia muito mais do que ele poderia contar.
Algumas informações eram tão sensíveis que nem mesmo ele tinha acesso completo. Ele mencionou que, dentro do Vaticano, havia pessoas que dedicavam suas vidas inteiras apenas ao estudo e preservação desses segredos, garantindo que certas verdades nunca fossem descobertas pelo mundo exterior. Pierre percebeu que quanto mais aprendia, mais perguntas surgiam. Quem eram realmente esses seres que apareciam em reuniões sigilosas? O que havia nos manuscritos secretos que não poderia ser revelado? Qual era o verdadeiro propósito do Vaticano em esconder tantas informações? Essas dúvidas o assombraram por muito tempo, pois ele sabia que jamais poderia encontrar respostas definitivas. Com o passar dos anos, Pierre Lafontaine entendeu que o Vaticano não apenas guardava segredos, mas também controlava a narrativa sobre a história da humanidade. A Igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas uma entidade que desempenhava um papel crucial na preservação e manipulação do conhecimento ao longo dos séculos. O que o bispo lhe contou era apenas uma pequena fração do que realmente estava oculto nos arquivos mais profundos do Vaticano. O mistério permanecia. Se todos esses segredos viessem à tona, o mundo jamais seria o mesmo. Pierre sabia que não poderia revelar nada diretamente, mas decidiu registrar tudo o que ouviu para que, no futuro, alguém pudesse conectar as peças desse enorme quebra-cabeça. A verdade estava ali, enterrada sob séculos de história cuidadosamente manipulada. E Pierre Lafontaine sabia que, por mais que tentasse compreender tudo o que ouviu, ainda havia muito mais por trás das paredes do Vaticano do que qualquer pessoa poderia imaginar. Assim termina o relato de Pierre Lafontaine, um padre que ouviu segredos que poucos tiveram a chance de conhecer. Se essas histórias um dia virão à tona de forma oficial, só o tempo dirá.